Olá, pessoal. Sou Delvânia, professora de língua portuguesa. Trabalharemos aqui um pouco sobre referências bibliográficas. Nessa oportunidade, sobre a referência de periódicos. Pegue o caderno e caneta e fique atento. Periódicos são documentos publicados a intervalos regulares, com título comum individualizado por indicações cronológicas e ou numéricas consecutivas. Então, o que pode ser um periódico? Podem ser jornais, revistas, boletins. Eventualmente, um número especial, uma edição comemorativa, um suplemento, etc., podem ter título próprio. São diferentes os modos de fazer a referência de revistas, jornais, de números especiais, comemorativos, de suplementos, etc. Hoje trataremos da referência bibliográfica do periódico em número específico do exemplar. Quando a entrada é feita pelo título do periódico, este deve ser todo escrito em caixa alta. Se houver subtítulo, deve ser em caixa baixa, antecedido de 2 pontos. Quando não houver indicações de editora, ela simplesmente não é mencionada. Número é cada uma das unidades de uma publicação periódica, ou seja, o número de cada revista, por exemplo. Ao referenciar volume, fascículo, número, de acordo com a informação que constar no periódico consultado, use as abreviaturas V de volume, FASC de fascículo, N de número e T de tomo. O que vem a ser o volume? É o conjunto dos números de um periódico publicado no espaço de um ano. Por exemplo, revista Veja, volume 1, volume 2, volume 3 e assim por diante. É o conjunto dos números de um periódico publicado no espaço de um ano. O fascículo é cada um dos folhetos separados de uma obra publicada. O tomo. O conceito de tomo é geralmente usado relativamente à segmentação de uma obra escrita. Um escritor pode tomar a decisão de dividir um livro em várias partes. Então, cada uma dessas partes recebe o nome de tomo. Então, se ele tem um livro e quer dividi-lo em partes para ser publicado parte a parte, estas são chamadas de tomo. Mas e o volume, Delvânia? Como mencionado lá em cima, número é cada uma das unidades de uma publicação periódica. A palavra ano deve ser escrita por extenso. Então, como fica o esqueleto dessa referência bibliográfica? O título do periódico em caixa alta, ou seja, com as letras todas maiúsculas, ponto, local de publicação, 2 pontos, editora, caso haja, número do ano ou do volume, número do fascículo, período e ano de publicação, respeitando também as pontuações do esqueleto. Exemplos: a semana Rio de Janeiro, ano 3, volume 3, número 105, de 1º de janeiro de 1887. Boletim Bibliográfico, Rio de Janeiro, editora Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, volume 14, número 1, 1º semestre de 1964. O caso do periódico que é publicado semestralmente. Veja, São Paulo, editora Abril, ano 38, número 12, de 23 de março de 2005.
Viver Bem, decoração, São Paulo, editora Camelote, ano 11, número 90, março de 2001. Então, chegamos aqui na capa da revista Época, com a reportagem principal Comer Bem para Viver Melhor. Esta está no PET, volume 2, do terceiro ano do ensino médio. Já fizemos um vídeo falando um pouquinho sobre as formas nominais do verbo que diz respeito também a essa questão, e surgiu uma outra dúvida em relação à editora e, porventura, no PET, essa está com pouca visibilidade, então trouxe aqui, esta imagem, onde esta pode ser observada de maneira efetiva, e aproveitando a oportunidade para tratar da referência bibliográfica onde nós utilizamos a editora. Então, aqui nós temos a editora Globo. Provavelmente os alunos que estão com dificuldade nessa questão é porque realmente ela está a imagem está muito pequena e não dá para ver realmente o nome da editora. Aqui também, neste recorte, nós podemos observar aqui a data, o número de publicação, que são utilizados aí na referência bibliográfica. E também, como mencionado anteriormente, a editora Globo. Contextualizando. Época é uma revista semanal publicada no Brasil pela editora Globo. De acordo com a ANR, Associação Nacional de Editores de Revistas, a revista está em circulação média, estimada em aproximadamente 350 mil exemplares. Montando então agora a referência bibliográfica. Trouxe novamente o esqueleto, onde nós devemos respeitar a pontuação e o modo da escrita. Por exemplo, o título do periódico todo em caixa alta. Após o título, ponto final, local de publicação, 2 pontos, a editora, caso haja, vírgula, número do ano e ou do volume, vírgula, número do fascículo, vírgula, período, ano de publicação. Isso aí vai depender de cada periódico, se terá a editora, se o período é semestralmente, se anualmente, mensalmente, semanalmente, aí depende de cada periódico. Trouxe alguns dados. Época, Rio de Janeiro, Globo, número 574, 18 de maio de 2009. Então, aqui eu trouxe o nome da revista, o local de publicação, a editora, o número e o ano de publicação, o período de publicação deste periódico. Então, como fica a referência bibliográfica com estes dados? Época, Rio de Janeiro, 2 pontos, Globo, vírgula, número 574, vírgula, 18 de maio de 2009. Então, aqui nós fizemos a referência bibliográfica de periódico de número específico do exemplar, segundo as normas da ABNT, utilizando estes dados que nós temos, que são dados essenciais.
Acesse a matéria na íntegra pelo QR Code criado. Aproveitem e excelente leitura. Com esse QR Code, vocês podem acessar na íntegra a matéria da revista Época Comer Bem para Viver Melhor. Espero ter ajudado um pouco vocês em relação a este conteúdo, que é referenciação segundo as normas da ABNT, em específico, esse caso da utilização da editora na referência. As referências bibliográficas que eu utilizei para o vídeo. Agradeço cada um, espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.